Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Olá! Antes de começar, queríamos agradecer aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia, digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e, por esse motivo, tem um envolvimento ainda maior com o projeto. É muito importante dar voz às mulheres. E também ao Grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos, nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. Em O Mito da Beleza, a jornalista norte-americana Naomi Wolf, de 57 anos, afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica conquistados a partir dos anos 70. Quem já teve a oportunidade de ler o livro, best-seller no mundo todo, sabe que ali está exposta a tirania do mito da beleza ao longo dos tempos, sua função opressora e as manifestações atuais no lar e no trabalho, na literatura e na mídia, nas relações entre homens e mulheres. Assuntos difíceis, como distúrbios alimentares e mentais, desenvolvimento da indústria da cirurgia plástica e também da pornografia. Esse é o novo episódio do podcast Aspirinials, microfone aberto, e vamos discutir hoje o corpo e as suas imposições. Para isso, convidamos uma mulher mais que especial, a modelo internacional Caroline Ribeiro, uma recém-perennial, nascida em Belém do Pará e hoje também apresentadora, empresária e o que mais ela quiser ser, porque ela pode. Carol, é um prazer tê-la aqui. Prazer enorme bater papo aqui com vocês. Eu já sou uma seguidora, uma ouvinte, faço tudo da casa, só tenho que cuidar para não trabalhar escutando vocês, porque senão atrapalha, mas eu já me sinto parte. Eu acho que todo mundo que escuta as perennials, a gente quase que responde vocês na conversa, isso é muito gostoso. Maravilhosa. Meninas, Natália, Maílda, sejam bem-vindas novamente. Olá, prazer estar aqui mais uma vez para discutir com vocês. Bem-vinda, Carol, obrigada por aceitar nosso convite, que bom. Obrigada eu. Oi, boa noite, Carol, boa tarde e bom dia, né, porque a gente nunca sabe a que horas a pessoa está ouvindo as perennials. A Carol, por exemplo, ouviu a 1h da manhã, passando roupa, verdade, Carol? Passando roupa e tomando um rosé, gente. Claro, pra dar um glam, né? Porque a gente merece. Bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigada, eu. Meninas, já quero começar o episódio de hoje perguntando para vocês o seguinte: o que é um corpo perfeito para cada uma de vocês? Eu tô hoje com 40 anos, logo menos farei 41. E estou no mercado de moda, que é o mercado que impõe esse padrão, né, de corpo desde muito tempo. E estou desde os 15 anos nesse mercado. E quando eu entrei no mercado foi meio que um momento de salvação, porque eu tinha um corpo totalmente fora do padrão de Belém.
né? Que eu sou paraense, então muito alto, 1,82 m, muito magra, sem peito, sem bunda, sem nada, reta. Então eu me escondia muito. Belém faz 38 graus, extremamente úmido, e eu com roupa fechada, sempre cobrindo a bunda, porque eu não tinha, então eu queria esconder. Então, realmente, o mercado de moda, ele veio para mim como uma salvação, onde eu me senti muito mais aceita pelos padrões de beleza, do que era o corpo perfeito, do que podia. Eu falei, opa, aqui meu corpo é bacana, né? As pessoas curtem essa magreza. E era magreza de ruim mesmo, né? Como falam, porque eu comia bem e muito magra. Minha mãe me dava comida escondido, me forçava, eu chorava. Era aquele horror, aquela coisa de sempre tentar engordar e não conseguir. Fui malhar, fazia musculação pra bunda pra ver se crescia, nunca deu certo. Usei papel higiênico na bermuda de cotton, sabe? Pra ir pra escola, pra fazer bunda. Que hoje, eu até falo, e hoje em dia existem calças, né? Calcinhas com enchimento. E nossa, se isso existisse na minha adolescência, a gente já teria virado modelo fato. Porque eu já teria me realizado ali. Então, eu sempre brinco com isso. Então, assim, não existe corpo ideal, são padrões, isso na minha concepção, tá? Até porque no mercado de moda, nos anos 80 era um tipo de corpo, nos anos 90 outro tipo, eu peguei final de 90, começo de 2000, já era outro tipo de corpo. Então, assim, vai mudando de acordo com o que o mercado de moda impõe. Sempre me perguntei por onde começa. Se é a indústria do cinema, se é a indústria da música, se é a Anna Wintour, né, a dona de tudo da revista Vogue América. Quem é que dita, ok, o corpo agora é assim, é a brasilidade, né, é uma coisa mais europeia, mais seca, ou é mais curvy. Então é muito relativo e acho que hoje está começando o movimento para que o corpo seja belo e seja aceito de qualquer forma, em qualquer corpo. Eu acho que a gente está entrando nesse momento. Espero que sim, espero não estar errada, mas eu acho que a probabilidade é essa, porque sim, eu já fiz, por exemplo, um editorial tô falando demais, né? Mas de 10 fotos usando roupas do Versace, que foram usadas pela Linda Evangelista, pela Cindy Crawford, pela Claudia Schiffer, que eram as modelos dos anos 80, as supermodels, e elas tinham um corpo totalmente diferente do meu, né? Era uma cintura muito fina, que eu nunca tive, né? Nem Gisele. A Gisele, ela tem um bumbum, um peito, mas ela é mais retinha, não tem aquela cintura minúscula que hoje em dia voltou. E uns seios maiores e um quadril mais largo. Então as roupas, elas me vestiam extremamente erradas. Eu lembro que a gente tinha que colocar grampo, tudo para eu poder fazer a foto. A gente nunca mostrava a parte de trás, porque realmente elas não cabiam em mim. Então o corpo ele vem mudando de acordo com essa imposição do mercado geral, né? Então eu acho que a gente caminha para um mundo mais democrático nesse quesito. Vai demorar um pouco, mas a gente tá a caminho. Vocês, meninas? Maílda, quer falar? Tô esperando você. Não, tô querendo pegar mais carona. Tá bom. Olha só. Hoje, com 44 anos, eu posso dizer que o corpo perfeito é o corpo que eu consigo ter, porém uns 4 quilos a menos do que eu tenho. Do que eu tenho nesse momento. Eu sempre quero ter um pouquinho menos, assim. Então, o shape tá bom e tal, mas se eu tivesse um pouquinho menos de quadril, o meu braço... Gente, o meu braço, a gente descobre que tem braço depois de 40, né? Porque antes você não lembra que você tem braço. Eu descobri que eu tenho braço, e braço gordo, tipo braço... O meu braço é da largura da perna de uma criança. Assim, tá cada dia mais rolicinho, sabe? Eu falo, meu Deus, socorro. Então, como eu fui gordinha na adolescência, depois eu vou falar disso, né? Eu sempre tenho muito temor de estar fora do que eu considero bacana. E aí eu gostaria mesmo de estar aí com uns 3, 4 a menos, estaria feliz da vida. É isso. O corpo perfeito é o que a gente dá conta de ter, pelo menos pra mim, né? Aí vou ter que reduzir aqui o vinho tinto, né, para 3 vezes por semana, ao invés de todos os dias almoço e jantar, para ver se ajuda. Bom, o corpo perfeito para mim, quando eu penso, né, nessa questão, eu me lembro quando eu tinha, acho que 18 anos, mais ou menos, que eu vim para Belo Horizonte do interior, e eu me lembro que eu tinha, acho que 54 quilos, e eu me achava gorda. E não estava bom.
O tempo foi passando, agora eu com 53, e até pouco tempo continuava não estando bom. Então hoje, o que eu penso que talvez um corpo perfeito seja aquele que carrega a minha cabeça com um pouco mais de sanidade e amor por mim mesma e cuidado comigo. À medida que eu fui aprendendo e vendo que eu me chicoteava muito, uma maneira de dizer, com muitas cobranças e querendo entrar dentro de um padrão nada meu, porque depois de 6 anos de idade, eu descobri que existia um mundo que não era o meu. Porque até então, 6 anos de idade, na minha casa, todo mundo era igual a mim, todo mundo era negro, tava todo mundo junto, o cabelo era tudo igual. Tava lindo. Aí eu fui pra escola, quando eu cheguei lá, eu vi um monte de gente que não era como eu e que me apontava e me colocava de lado. E aí eu descobri uma inadequação que veio comigo até quase 50 anos. Então, foi muito tempo, muita terapia, e hoje eu penso que enquanto eu viver, enquanto eu vou amadurecendo, eu vou trazendo um pouco mais de sanidade e cuidado comigo. Então esse corpo perfeito é aquele que vai trazer um pouquinho mais, assim, dentro dessa minha coroa linda que eu adoro, uma cabeça com um pouco mais de olhar, um olhar mais generoso. É isso, querida. Eu acho que o corpo perfeito é sempre o olhar do outro, né? Na verdade, a cultura, né? Sei lá, desde Adão e Eva, mesmo não tendo existido Adão e Eva, mas assim, eu acho que é sempre o olhar do outro, né? Você sempre está olhando no espelho, bem mais pensando o que o outro vai pensar do seu corpo do que você. Porque eu acho que uma conquista que eu tive na maturidade, apesar de sempre, eu acho que todo mundo vai passar a vida inteira querendo adequar alguma coisa no seu corpo por causa de alguma coisa. Isso aí não tem jeito. Hoje, muito mais perder alguns quilos por causa de saúde, né? A gente ganha peso depois dos 40, o corpo vai mudando, né? Você vai ganhando alguns riscos de algumas doenças, de algumas coisas. Então você vai ter que se adequar aí à sua alimentação, enfim, fazer mais ginástica, coisas que se você quiser ter uma vida, um corpo saudável, né? Mas aquele ideal de corpo não existe, né, gente? É sempre o olhar do outro, vai ser sempre o outro, o que ele vai achar de você. Que seja a sua mãe, que seja o seu pai, que seja o seu namorado, que seja a sua amiga, que seja o terceiro, né? Quando você como modelo, nós como jornalistas, você como atriz, Maílda, é sempre o julgamento daquela pessoa e que muitas vezes você acha que você tem que se adequar àquele olhar, né? A Maílda tá falando aí, eu me lembro, quando eu fazia teatro no Palácio das Artes, eu cismei que eu queria mudar o meu nariz, que é a coisa de mais personalidade que eu tenho hoje. Eu sou nariguda, sempre fui. E eu tinha uma professora, Lelena Lucas, eu adoro isso, assim, um grande beijo para ela, que um belo dia eu tava lá na cantina, na hora do intervalo, e a Lelena colocou um papel assim na minha frente, falou comigo assim, eu falei, o que é isso? Ela falou, um abaixo-assinado que eu fiz aqui no Palácio das Artes para você não fazer cirurgia, você não operar o seu nariz. Fernanda, você vai se arrepender se você fizer cirurgia no seu nariz. E o seu nariz é personalidade, você tem que ser... E assim, ela me deu uma aula de autoestima na hora que eu levei pra minha vida. E que é isso. Claro que às vezes você se olha, eu olho no meu perfil e falo, podia ser assim, podia ser assado. Mas eu achei também muito legal um dia, fuçando nas fotos da minha mãe, ela achou um tio do meu avô em 1800 e lá vai borrachinha, sei lá, que tinha o mesmo nariz que eu. Olha que maravilhoso. Então, assim, é isso, né, gente? É se aceitar, né? Na verdade, o corpo perfeito é você se aceitar, né? Essa história do corpo perfeito é bem por aí. Eu não tinha o corpo perfeito porque era magra demais. Cheguei em São Paulo pro mercado de moda, aí eu fui aceita, mas aí eu tinha um nariz que não era muito legal, né? Aí já vai... O teu perfil não é muito legal, você é exótica. Eu sempre fui exótica, tá, gente? Mercado de moda. Eu era exótica, era uma mistura de índio com japonês. Ninguém sabia muito bem de onde era. Foi bem uma época, eu cheguei aqui em 95, que todo mundo queria aquela beleza mais europeia mesmo, né?
dos traços finos e tudo. Ou eu tinha o cabelo muito cheio, que hoje eu sinto uma falta, o meu cabelo ele foi afinando. Eu falo, um dia ele vai afinar, entendeu? E eu tinha um cabelo cheio, que eu achava a coisa mais linda. Eu falo, eu queria meu cabelo de volta, né? E aí, seu cabelo é muito cheio. Então sempre existiram exigências e você nunca estava boa o suficiente para aquilo. Aconteceu um fato na minha vida, logo que eu cheguei em Nova York, eu não tinha um tostão mesmo, e estava decidida a voltar, uma pessoa segurou, e eu sempre fui muito dentuça, isso fato, contanto que eu tive até que colocar aparelho por conta de dor de cabeça e tudo. E aí uma agente segurou meu rosto e falou, você nunca vai trabalhar porque você tem esse dente, você não é bonita o suficiente. Ela segurou meu rosto mesmo. Assim. Gente. Você não é bonita o suficiente para o mercado comercial e você não é super cool, não é cool o suficiente e eu não posso te mandar com esse dente para um Steven Meisel da vida, uns fotógrafos de moda, né, que eram os grandes fazedores de carreira daquela época. Ainda, inclusive. E eu saí de lá arrasada, sentei na esquina, na Green, ali no Sorro, chorei tudo que tinha, comprei um suco, que era o que eu podia comprar ali, eu estava realmente sem dinheiro. E assim, eu pensava assim, se eu colocar um aparelho, eu não tenho dinheiro para colocar aparelho e não vai dar tempo de ficar, né, não vou curar, arrumar a boca a tempo de ter uma carreira de modelo aqui, vou embora. 2 dias depois, um ex-agente meu me encontrou, não, minha mãe comunicou com ele e falou, Carol, você vai, antes de voltar ao Brasil, vai conhecer essa pessoa. Essa pessoa me viu, jogou todas as minhas fotos fora e falou, vamos começar do zero. E aí que eu fazia a Luri, e depois dessa fase foi relativamente rápido. Paul Cavaco era um stylist, que era a pessoa principal da revista Luri, o diretor de arte e diretor de redação de moda. Todas as fotos de beleza, a Luri é uma revista americana de beleza, era sempre eu sorrindo. E ele queria muito eu sorrindo, e sempre do lado onde meu dente era mais separado. E aquilo ali foi me dando uma segurança tão grande, e é muito louco como você precisa dessa aceitação, ainda mais quando você é muito nova, né? 18, 19 anos. E porque até então, eu conheci meu marido muito cedo, e ele falou, nossa, Carol, você parou de sorrir cobrindo a boca. E eu sorria assim. E no Japão as mulheres sorriem assim, né? É muito comum, da cultura. E eu fui muito pro Japão. Eu achava que era porque eu ia pro Japão e na verdade não. Depois que eu fui perceber que era vergonha do meu dente, porque depois que eu comecei a ser aceita, né? Alguém falou que tudo bem você ter esse dente assim. Eu comecei a sorrir sem cobrir a boca. Então a gente nunca está satisfeita. Nunca. E é cruel. Esse corpo ideal não existe se não existe. Gente realmente não entender que ele só precisa carregar uma cabeça sã, né? Como foi dito aqui. Mas a gente só consegue isso na maturidade. Exato, também acho. Que a gente só consegue isso na maturidade. Independente da idade, né? Não é só a idade que vai te falar. É a tua aceitação mesmo. Às vezes com 30 anos você se olha e você fala, tá tudo bem. E às vezes com 60, depende. Né? Ou às vezes nunca, né? Também. Falando em boca, eu me lembrei agora, Carol, você falando dessa questão, eu me lembro de uma cabeleireira que alisava o meu cabelo há um tempo, e ela tinha um marido, e ela comentou uma vez que numa festa, estava ela, o marido e um filho, ela foi dançar e o filho falou assim, deixe de ser ridícula, você está ridícula dançando. Ela foi, largou lá a pessoa com quem ela estava dançando e sentou. Aí um pouco mais tempo ela estava sorrindo com umas amigas ali que ela conhecia e o marido dela falou assim, você devia de parar de sorrir, seu sorriso é muito feio. Então, de tudo que a gente vive, como Fernanda falou, a gente tem muito essa questão do entorno, como a gente de criança, a gente às vezes talvez tenha nascido, entre aspas, sem tanto essa questão, às vezes dentro de casa, mas vão incutindo tantas coisas na gente, que a gente passa a aceitar aquilo como se fosse uma verdade. Olha para você ver como que é louco o fato de, às vezes uma criança, desde pequena, ela já, tem gente que fala assim, criança pequena, ela já sabe como ela controla os pais. Ela dá uma birrazinha, um chorinho, aí o pai já fica fazendo. Então, muito cedo, a gente descobre que
onde está o calcanhar de Aquiles, onde está a questão do outro que vai fazê-lo cair no chão. Então, essa descoberta, ela pode ser muito cruel, então várias pessoas usam essas questões justamente para falar assim, a hora que eu quiser dominá-lo ou controlá-lo, eu vou atacá-lo justamente nesse ponto fraco, porque ela vai custar a se levantar. E muito do mercado dessa cultura patriarcal que a gente vive é muito disso. Então, nós aqui agora conversando, igual eu comentei com a Fernanda agora há pouco, teoricamente há 40, 50 anos era pra gente estar cozinhando pro maridinho e se perfumando para que ele chegasse e achasse a comidinha pronta na hora. E a gente tinha que falar, mas o tempero não ficou bom. Então, quando a gente ousa sair daquele lugar de dentro de casa, muito do mercado, muito do entorno, ele tenta fazer com que a gente volte. E aí ele vai te atacar ou pela sua boca, ou pelo seu cabelo, ou pelo seu corpo, ou por muitas dessas questões. Que é o livro O Mito da Beleza fala, né? Que é a história foi uma forma que o mercado, o patriarcado, enfim, criou para que essas mulheres que lutaram, né, essas feministas, esse movimento que começou lá atrás, de que a mulher pode ser o que ela quer, da forma como ela quiser, ter o corpo que ela quiser, e começou realmente a incomodar. E é muito doido a gente pensar que isso ainda apesar de estar mudando. Você estava falando aí, cara, eu me lembrei muito da Rihanna, né? Da marca dela que ela fundou e que ela tem todos os tipos de corpos, todos os tipos de em contraponto, inclusive, com a Victoria's Secret, que você já foi modelo, você já foi uma angel, que hoje teve que parar com tudo para rever qual é esse ideal de mulher que ela estava vendendo, né? Então a gente tem 2 exemplos aí. Um é a Rihanna, completamente antenada com o que essa mulher quer, que hoje você pode ser, você tem cheinha, magrinha, com peito, sem peito, negra, japonesa, branca, loura. Gente, nós somos muitas. E se a moda, e se o mercado não entendeu isso, eu acho que quem vai perder hoje, a partir de agora, são as marcas, entendeu? Não é o mercado. Nath, você que trabalhou com isso, o que você pensa disso? Assim, você que acompanhou também esse mercado. Eu acho que hoje, as marcas que não começarem a entender, que esse universo feminino, ele é diverso, né? Ele é gigantesco, ele é um mundo de possibilidades, vai ficar para trás. Eu vou falar a verdade, assim, tem um tempo que eu não acompanho desfiles de moda, não compro revista de moda com o olhar que eu comprava quando eu trabalhava com moda, né? Então hoje, por exemplo, uma das revistas que eu mais leio do Brasil é a Marie Claire, mas eu nunca olho para ela procurando os editoriais, que é o que eu fiz a minha vida inteira durante uns 15 anos, talvez, né? Mas assim, eu não sei se essa mudança chegou na ponta da revista de moda, da campanha das marcas, né? Eu acho que sim, como pensar em coleção, a linguagem das redes sociais das marcas já mudou, sim, né? Eles já estão entendendo, até porque com as redes sociais a mensagem é imediatamente reprovada quando ela não é inclusiva, né? As pessoas questionam, uma campanha cai. Né? Isso é muito legal, esse poder. Eu acho que a rede social ela tem vários pontos negativos, mas nesse aspecto ela é muito democrática e a marca tem que responder prontamente, muito rápido. Mas eu não sei ainda dizer se uma menina que quer ser modelo e vai para Nova York, como a Carol foi, não passa por aquela situação que talvez Carol não tenha passado, de você tem que perder 10 centímetros de quadril. Você nunca deve ter vivido isso, né, Carol? Porque você sempre foi magérrima. Eu tô te vendo aqui, dando Google aqui em você na Victoria's Secret, por exemplo, sempre muito magra, da sua natureza, né? Que bom que você não deve ter precisado viver coisas que eu já ouvi, que eu não sei se de fato procedem, mas de meninas que tomavam shampoo, né? Para provocar vômito, para emagrecer, para estar bem, né, de repente em 2, 3 dias,
para fazer um casting, né? Como assim? Quer dizer, eu convivi muito com modelos muito proximamente, né? E com stylists e tal. E o império era da magreza sem questionar, né? Então eu não sei se hoje uma menina que tenha todo o perfil, mas esteja fora das medidas que o mercado até então professava, se ela realmente consegue entrar sem ter que tomar um golinho de óleo de rícino, no shampoo, que seja. E aí, Carol, você trabalha com isso ainda, né? Então, hoje eu ainda continuo modelo e tenho uma agência de modelo, tenho outros 2 sócios, e a gente ficou muito nesse impasse da maneira que a gente deve tratar o assunto. Eu vejo que ainda está muito no âmbito da bandeira, né? Da rede social. É certo, é errado, todo mundo cai em cima, vamos ter roupas, 10 peças de roupas. São raras as marcas que realmente têm toda uma coleção para pessoas gordas, de mais comprida, perna... Por exemplo, isso assim, eu não sofro, porque eu tenho a roupa, e queira ou não, é a imagem aceita, entre aspas, né? Mas se eu for analisar, eu tenho que comprar a roupa do estilista que eu fotografei na campanha, ou que eu usei no desfile, porque se eu for na loja, não vai ter o tamanho da minha perna, né? E como é Brasil, sempre tem uma forma um pouquinho mais de bumbum, e eu não tenho, então não vai me vestir bem. Então eu sempre acabo... se tiver ali, me manda aquela roupa, aquela peça que eu usei para fotografar. Peça ou a peça piloto, que fica... né, Carol? A peça piloto, exatamente. Porque, mas assim, falando do mercado em si, eu acho muito complicado como agência, porque a gente conversa muito sobre isso e a gente ainda está tentando chegar num ponto que agrade todo mundo, porque o mercado não está aberto para modelos que tenham 95 de quadril, entendeu? Se tiver essa altura, ela tem que ter 88 de quadril, se tiver tal altura, ela tem que ter 91, é aceito. Existe essa exigência ainda internamente. E eu vou te falar que lá fora, mais ainda, por mais que na capa da Vogue América saia a mulher com maiô, aquela Ashley Graham, eu não sei como é que fala o sobrenome dela, que é uma modelo super famosa lá fora, e curvy e tudo mais, ela é a Ashley. Será que se chamar a Ana, a brasileira, que vai chegar lá com 16 anos, que é gorda, e ela vai conseguir? Não, porque a Ashley já construiu a carreira dela, então é complicado. Por mais que a gente tenha um mercado que está em crescimento, ele ainda é muito pequeno. Então como é que você vai virar para uma menina de 16 anos? Não, larga a escola e vai tentar a vida de modelo. É muito incerto, é sempre incerto para qualquer uma, mas as chances são menores. Então é aí que eu falo que eu não sei aonde começa. Eu só posso ter a modelo plus size, que eles chamam, né? Quando o mercado estiver aberto e trabalhos suficientes para essas meninas. Porque senão eu acho uma maldade você tirar a menina da vida dela para uma coisa totalmente incerta. Ou então ela pode levar como um hobby. Aí acho que vale. Aqui no Brasil a gente tem a Rita Carreira, que hoje está bombando, está fazendo tudo. Mas é a Rita, é uma menina, sabe? Vamos dizer que a gente tenha 3 ou 5 modelos que estão trabalhando. Como é que eu vou ter 10 modelos para oferecer por agência, sabe? Eu acho bem complicado. E isso a gente nem chegou ainda na história do que é ser maduro, né, gente? Porque a gente tá falando aqui de um padrão geral. Mas a gente ainda tem a história, uma outra batalha aí para enfrentar, que é a maturidade. Que é quando você começa a ser perennial. Porque aí é que o mercado não te enxerga mesmo, de forma alguma, né? As coisas também estão caminhando lentamente, mas assim, é uma mulher, principalmente, né, que vai chegando nos 50 e que até pouco tempo atrás estava dentro de casa, já tinham filhos criados, muitas já com netos, e a vida acabou ali. Né? E hoje você vê esse crescimento também da gente tendo que abrir aí algumas portas também, porque ainda tem a cobrança eterna, ainda mais no país que é campeão de cirurgias plásticas no mundo. Eu não tenho os dados corretos aqui, mas é o país campeão de cirurgias plásticas, é o Brasil. E
Eu estava lendo uma reportagem que as mulheres, elas estão se recorrendo a cirurgias plásticas cada vez mais jovens. Ou seja, cada vez mais a cobrança e essa eterna valorização num país em que ainda é um país que valoriza apenas a juventude. Então, como envelhecer também neste país, que não é a França, por exemplo, nem a Espanha, nem a Itália, não é um país europeu que já está ali preparado, a sua cabeça, você envelhece de forma um pouco mais de boa. Como envelhecer num país em que a juventude sei lá, é o padrão, né? É o padrão e a prioridade, como né? Padrão, prioridade, sim. É complicado, mas eu fui ao shopping esta semana, depois de um longo e tenebroso inverno, feliz da vida, e encontrei Carol na vitrine de quem? Da Bob Store? Bob Store, Carol? Bob Store. Aí eu fiquei olhando pra Carol e falei, gente, Carol tá congelada no tempo. E a gente sabe que congelada porque o Pará tem um negócio ali, um óleo, sei lá o que é, porque não é... Não, é o tacacá. Açaí. Não, porque é evidente que ela não tá cheia de interferências, né, dermatológicas, assim. Você vê que é natural. Mas, assim, fiquei olhando ali pra Carol, né, e pensando assim, a Carol que tá ali é a Carol modelo que não envelheceu e continua sendo interessante para a marca, ou é a marca tentando se comunicar com uma mulher mais madura, sabe? Porque, assim, trabalhar com uma modelo que praticamente é a mesma menina de 20 anos atrás, ok, mas se a Carol tivesse com os cabelos brancos ou com pezinhos de galinha como eu tô aqui agora, será que a Carol ia estar na vitrine da Bob? Ou, enfim, a marca não importa, que é um questionamento mais filosófico, digamos assim. O que você acha, Carol? Então, eu já me perguntei isso, porque tem aquela coisa, né, ela tem 40 anos, vamos usá-la porque a gente está, né, representando essa mulher de 40, mas ela não parece 40. Né? Tem essa história. Sim. Eu já me perguntei, não tenho essa resposta, mas acho sim que o mercado está se abrindo mais aos poucos para essas mulheres. Sim, falando tanto de beleza, de tratamentos estéticos, quanto de corpo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um mercado plus size bem grande. As lojas têm isso, porque tem lojas de departamentos gigantescas lá, né? Mas elas não aparecem nas campanhas. Quando você pega a campanha principal, não é a modelo gorda que está na campanha. Então, isso que me deixa um pouco chateado. Ok, eles têm a roupa para comprar, para consumir, mas eles não aparecem como a imagem desejável, né? Então, eu já me perguntei, será que eu compraria um creme de rosto na capa, com realidade, tipo uma mulher de 50 anos no seu melhor? Ó, usa esse creme, você não vai ficar com cara de 20, mas você vai estar no seu melhor aos 50. Eu já me perguntei isso, acho que sim, mas eu nunca vi isso. Nunca. Quando você bota a Isabella Rossellini ali na idade, eu acho que algumas marcas já estão usando isso, mas eu acho muito pouco. Eu ainda não é que você vira como você entra no shopping, você tem que procurar para enxergar algo assim. Então não é uma coisa muito óbvia. Então eu acho que a nossa cabeça ela vai começar a aceitar o real, a mulher com pé de galinha, a mulher gorda, a mulher magra, a mulher de bumbum, sem bumbum, de várias formas, quando a gente começar a enxergar, a ver isso de forma mais constante. Né? Quando você abrir o Instagram, isso está lá. Quando você comprar uma revista, né? Que eu não sei se ainda vai se comprar revista, mas assim, quando você compra uma revista, quando você liga uma televisão, vê um filme, quando você assiste um filme que os protagonistas são mais velhos, tipo de 60 anos, e eles se apaixonam e você consegue sentir um romance ali, porque tem isso também. Eu não vou me identificar com um casal de 60 anos se apaixonando, eu vou ver o filme dos 50 tons, né? E você consegue ver a sexualidade e ver beleza e ver desejo em pessoas mais velhas, só se deu o direito de ver. Mas eu acho que quanto mais a indústria nos mostrar, mais a gente vai entender que aquilo é belo também. Eu acho, né? Assim espero. Eu sou modelo publicitário também, descobri isso depois de trabalhar como atriz durante um tempo, e eu me lembro que conheci uma
uma mãe e ela falou que eu sou modelo. Eu falei, olha, ela é modelo, eu também posso ser, né? E aí eu fui ver, e ela trabalhava com campanhas publicitárias, e aí dentro de mim, mesmo com várias camadas assim de preconceitos que eu sofri, que eu vivi, tinha uma vontade de sair. Hoje eu vejo, porque quando eu olho meu rosto, eu vejo que eu tenho uma boca grande, uma expressividade, eu tenho uma facilidade para comunicação que eu só descobri recentemente, assim, que isso era uma coisa que eu já tinha. Então existia já dentro de mim uma vontade de me mostrar, de colocar a cara no mundo, assim. E aí, mesmo com todos os padrões diferentes, eu falei assim, eu fui indo, sabe? Eu fui me convidando para locais, eu fui me convidando para testes, eu fui me convidando para um monte de coisas. Então, assim, olha, eu tô esfregando a minha cara no mundo e me vejam, sabe? Então, assim, para algumas pessoas que vão nos ouvir, olha, escuta um pouquinho lá dentro, porque às vezes tem uma vontade grande também, então mesmo que tenha um entorno, dê um pouco de ouvido para essa voz que está pedindo lá fora, eu quero isso, eu quero um monte de coisa. E esse mercado que ainda é pequeno para plus size, para um monte de coisas, enquanto a gente vai empurrando, sabe, dando um chute na porta e derrubando essas portas, a gente vai chegando. Então, assim, talvez a gente não veja isso tão próximo, talvez seja uma mudança secular que isso vá, mas assim, a gente precisa ir chutando a porta mesmo e derrubando e falar, tô aí, eu tô viva. Eu hoje, 40, tá? Alguns anos atrás eu fui chamada, fazia um tempo que eu não fazia desfiles no Fashion Week, e aí eu fui chamada por uma marca que usa modelos muito, muito meninas. Para desfilar. E a estilista me chamou, não, vem desfilar, eu quero que você desfile para mim. E eu fui na prova de roupa, eu olhei em volta e falei, não, tá errado, eu não vou me sentir bem aqui. Mas é aí que eu falo, é o olhar, não é a aparência. Eu não tenho mais a ingenuidade no olhar, né? Já tenho tem vários anos, várias experiências de vida, que essas meninas têm 16 anos aí, elas têm uma cara angelical, tipo, de medo, que eu não tenho mais, sabe? E eu não me senti representada ali. Eu falei, não vai fazer parte. Até eu tive que convencer a estilista de que eu não cabia ali, né? Não era uma questão de roupa, E aí, outras marcas que eu sei que são jovens, que usam muitas meninas, eu faço, porque aí é uma questão de... São vários tipos... São várias idades. Eu acho que aquela roupa veste qualquer uma. Não é a premissa da marca, olha, eu gosto de meninas de 16 anos. E ali naquele caso era. Então, eu acho que a gente tem que... É aquela coisa interna, de você se sentir à vontade. E uma coisa que eu queria completar também... é que por muito tempo isso começou a me incomodar recentemente. Falava, nossa, você tem 37, você não parece. Você tem 38, parece. Você tem 40, não parece. Aí, no começo, eu levava aquilo como um elogio. Eu falava, nossa, que legal, não parece. Aí depois, dos 40 para agora, eu vou fazer 41 em setembro. A gente tá em agosto, vamos fazer em setembro, logo menos... E aí eu falava, começou a me incomodar. Nesse um ano, eu falei, não, eu tenho 40 e tudo bem, eu quero 40, né? Era tipo, olha, mas nem parece, nem fica chateada. Eu falei, eu não vou ficar chateada, eu quero gostar dos meus 40. E vocês têm que aceitar os meus 40 também. Mas era sempre disfarçando, sabe? Quando que isso vai parar? Uma coisa muito chata, que eu acho, na verdade, insuportável, quando você tá lendo alguma matéria... E aí os comentários são assim, a atriz fulana de tal, de 45 anos, está ótima para a sua idade. A atriz, a modelo que fez 50 anos, não parece... Gente, é o tempo inteiro como se fosse um crime você ter 45 anos, 40 anos, 50 anos, isso é exaustivo, sabe? E essa história que você estava falando, Carol, da gente começar a se enxergar também nesses produtos, por exemplo, de beleza, né? É isso mesmo, eu acho que tem que ter um movimento mesmo para que você, eu acho mais honesto você vender um produto para melhorar a sua... O que não pode falar hoje? É anti-aging, né, Nath? Ele não é legal? Foi retirado de alguns produtos de beleza
porque na verdade não é possível parar de envelhecer, né? Não tem Isso. como ser anti-aging, né? Você está aging todos os dias, todos os segundos, todos os minutos. Então é mais nesse sentido que foi retirado mesmo. Na medicina não se usa mais essa... Porque tinha uma eu não sei se não era uma especialidade, mas dentro da medicina ortomolecular falava-se muito do anti-aging, né? E não é correto, né? É meio um processo antinatural você dizer que não envelhece, né? Então reformulou-se isso. Mas algumas marcas ainda estão nesse processo, porque você vai lá, você olha lá a modelo e ela não corresponde ao que aquilo ali tá vendendo, né? Que seja para você ter uma pele mais saudável, para você ter, né? Para diminuir um pouco as suas rugas de expressão, né? Seus sinais. Ok, tá tudo certo. Não tem problema você querer se cuidar e parecer melhor. Mas você olhar ali uma modelo de 25 anos vendendo um produto para mulheres 40 mais, eu acho ainda um pouco bizarro, entendeu? Eu acho bizarro, mas tudo bem. É uma luta e que a gente vai ter que seguir nela. É o consumidor que vai ter. Eu acho que nós, consumidores, é que precisamos mostrar isso pro... Né? Como você falou, nada contra, adoro um laser, né? Fazer um tratamento, nada melhor. Mas assim, é se aceitar realmente. Não sei se nem se cabe voltar aqui, mas, por exemplo, essa coisa da aceitação do corpo, né? E às vezes eu fico pensando se a gente, nós mulheres, a gente mesmo se cobra pela aceitação do externo, que às vezes nem existe, porque eu estava conversando com a Gabi Amarantos, nós somos de Belém, a Gabi é 1 ano mais nova que eu, ou 2, se eu não me engano, estudamos na mesma escola. Eu relato a mesma coisa que ela, de bullying por... né, essa coisa do corpo, só que em situações opostas. Eu tinha um problema gigantesco por ser magra demais e realmente as pessoas me olhavam, não tinha, gente, e tem aquela coisa do menino, né, o menino tem que ser maior que a menina, né, a gente cresce com isso, depois a gente descobre que não precisa, mas eu gostava de meninos grandes, né, quando eu casei com meu marido mais alto, mas era uma questão, só que não tinha ninguém em Belém, até brinco com ele, eu falei, eu tive que sair pra te encontrar, porque realmente lá não dava. E a Gabi, e a Gabi era o contrário, tipo, eu não tinha ninguém pra dançar a festa junina comigo, porque eu era muito alta, então os meninos não queriam dançar comigo, né, eu não tinha corpo formado, e a Gabi era o contrário, ela disse não, porque eu era muito cheia, eu tinha um bundão, peitão, e aí não era legal. Eu falava, mas eu sofri pelo contrário, exatamente, né? Então, assim, até que ponto não somos nós que nos cobramos, sabe, também, eu acho que é uma aceitação. Eu grávida, gente, eu engordei 34 quilos. Tá? E eu me achava, e eu realmente estava enorme pra minha realidade, pro que eu sou, né? E era zero saudável, porque o médico falou, você pode engordar no máximo explodindo 18 porque você é muito alta. Eu engordei 34. E eu me achava a coisa mais linda do mundo. Eu ia da casa, 4 quadras no Rio de Janeiro, eu aluguei um apartamento no Rio, ia à praia todos os dias andando de biquíni. Eu não ando de biquíni na praia de jeito nenhum, nunca andei. Passeando, sabe, subindo e descendo a praia de biquíni, sempre com uma canga me cobrindo. Eu grávida, eu ia na rua de biquíni andando. Então, assim, é muito relativo, é muito do momento, né, da segurança, eu me sentia blindada ali, é muito louco. A gente precisa ser estudada também. A cabeça da gente, cabeça que manda. É a cabeça que manda e no final das contas é isso. Eu só queria saber se, mesmo diante disso tudo, né, a Carol, o dia que ela recebeu o convite para ser uma angel, aí você se sentiu gostosa? Sabe o que é? É que porque também mudou muito, tá, gente? A gostosice, né, naquele momento, né, assim, falava-se assim, a fulana é angel, né, sei lá. Hoje não mais, mas naquele momento... Mas se eu falar isso, o povo vai me matar, mas a verdade é... A época que eu fiz Victoria's Secret era o auge do mercado de moda, fashion. E tinha uma coisa naquela época que quem fazia o comercial não podia fazer moda. Sim. Vogue, né? Tinha toda uma história, seleção de fotógrafos. Então, Victoria's Secret não era uma coisa extremamente uau de se fazer como é hoje. Hoje tem muita modelo que faz a carreira em cima da Victoria's Secret, né? E precisa estar no desfile para que tenha um ano durável de carreira. Naquela época não era legal. Então, eu lembro que eu, Ana Cláudia,
a Ana Cláudia Miches, né? A gente pegou esse desfile e a gente só fez porque a stylist era a stylist da Vogue Itália. Então era legal fazer. Mas olhando, até se você vê o corpo, a forma de corpo que eu tinha, não condiz com a forma de corpo da modelo gostosa Victoria's Secret. E é visível nas fotos. Hoje, se vocês der o Google, o meu corpo é diferente da modelo Victoria's Secret, que é aquela coisa seca, malhada, que trava, né? Porque a gente não malhava, gente, né? Era diferente, era outro tipo de corpo. Eu fazia a Gucci de biquíni, e era ótimo ali no desfile da Gucci, do Tom Ford. Agora na Victoria's Secret era diferente, mas falaram que tava ok, eu tava lá fazendo. Tava tudo certo. Mas eu nunca me senti a Angel da Victoria's Secret, mesmo assim. E eu acho muito engraçado de ver foto hoje. Eu falei, eu jamais seria bucada pra esse desfile hoje em dia. Mesmo que eu tivesse esse corpo, porque é diferente. Aí que eu digo que a beleza muda muito, né? É o olhar, gente. Sempre vai passar pelo olhar. Mas somos todas angels, essa é a conclusão. Somos! Arrasou, Carol! Somos todas angel, vai virar uma hashtag. Somos todas angels, exatamente. Angels perennials. Exato. Meninas, vamos às dicas? Dicas Aspirinials. Olha, eu comecei a seguir muito as meninas nessa história do algoritmo do Instagram, e é muito legal. Você comecei a seguir pessoas que antes você não seguia, que são diferentes de você, para que você entenda o outro lado. Eu acho que a melhor saída é essa, e hoje eu tenho um leque de opções. Hoje o meu Instagram tá muito mais legal do que era antes da quarentena, porque eu acho que tudo veio à tona, né, com a pandemia, né, e a gente se colocou no lugar de pensar mais. Então hoje a própria Rita Carreira, Movimento Corpo Livre, para entender o outro lado, o que é bonito, por que isso te traz segurança. Eu acho que é uma coisa que te engrandece quando você escuta o outro lado, porque a gente realmente é viciado no que nos mostram. Então, se você tem o direito de escolher o que ver, diversifique. Depois você pode até parar, porque você vai escolher, não, isso aqui não é legal, isso mas assim, diversifique de cara, tem um leque gigante, depois você diminui esse leque, mas que ele continue sendo diverso. Eu acho que a dica é essa, não é uma coisa específica. Eu vou indicar aqui um livro, Quando Me Descobri Negra, da Bianca Santana. É muito legal, porque assim, a gente não é isso ou aquilo, às vezes. A gente vai se descobrindo. Então, somos tantas aqui dentro, né? E eu, até por volta de uns 20 e poucos anos, eu não sabia que eu era negra. Eu, de uma hora para outra, eu acho que eu já contei isso num outro episódio, eu me vesti numa capa de traços brancos, assim, cabelo liso, um monte de coisa, para eu poder me proteger do mundo. Mas depois eu descobri que, olha, a questão de você se libertar, de você estar bem, é lá dentro. Começa lá dentro. Então, depois que começa lá dentro, aí você vai colocando isso pra fora. Aí eu me descobri negra. Sempre é tempo. Da Bianca Santana. Muito legal. Sempre, Maílda. Sempre. E o outro é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que eu adoro. Vamos nessa. Também é uma dica muito legal. Gente, eu tô aqui num problema com o ginkgo biloba, porque eu não sei se a dica que eu tô querendo dar se eu já dei, entendeu? E se eu dei... Não, eu posso pensar em outra coisa. Eu assisto um filme por dia. Ainda que eu assista em etapas, eu assisto um filme por dia, entendeu? Inclusive, tô sem ler com essa coisa de escrever muito sobre filmes e séries, né? Vamos ver se o James, a voz da razão que está ali escondido das pessoas, vai dizer pra mim. James, eu já indiquei o filme Candelária aqui? Ou foi na nossa live de cinema? Então vou falar de Candelária. Então, Candelária, gente, é um filme lindo. É um casal 70 plus, cubano. Ela é uma mulher branca. Ela é uma faxineira num hotel, trabalha na lavanderia, casada com Vitor Hugo, que é um homem negro, bem cubano, bem aquela imagem do cubano tradicional, Buena Vista Social Club.
Total. Ele é o estigma, assim, daquele negro cubano, né? Enfim, um casal ali com todos os seus problemas, a limitação, a escassez presente no dia a dia deles, porque eles estão ali no ano de 94, pós-queda do Muro de Berlim, né? E são de classe pouco privilegiada e estão no país onde a escassez está ali premente, né? E aí, eles se divertem, eles riem um do outro, você vê que tem uma poesia e tem um humor ali, independentemente de qualquer situação. Mas um dia, Candelária acha uma câmera de vídeo entre os lençóis desse hotel. E como eles são muito pobres ali, na verdade, ao mesmo tempo que ela tem os valores dela, ela pensa assim, eu vou levar, quem sabe eu não vendo, né? O marido, por exemplo, trabalha numa fábrica de charutos e de vez em quando enfia uns no bolso para poder vender, para aumentar o salário, né? Porque a situação é de pobreza extrema. Enfim, ela leva para casa e aí eles resolvem ligar e descobrem a possibilidade de filmar. E começam a filmar um ao outro. E ele ali, ela trocando de roupa depois do banho, enroladinha na toalha, assim, um corpo de 70 anos, né, gente? Ele filma aquela mexidinha de perna dela e depois ela vê e ela ri daquilo. Enfim, eles começam a fazer um soft porn ageless. Assim, né? Ele filma ela filma ele. E não sei por que cargas d'água esse vídeo, essa câmera, ela é roubada e vai parar num cara que é como se fosse um interceptador de tudo que é roubado em Havana. E esse cara assiste e fala, gente, esse material é genial, eu preciso desses velhinhos fazendo filme pornô, né? Assim, gente, é muito leve, não é pornô sacanagem, é soft total, tá? Eu preciso deles fazendo esses vídeos porque o pessoal tá gostando, entendeu? Isso aí tá, né? Tá legal. E aí ele propõe a eles que façam, né? E ele, num primeiro momento, topa, pega aquele dinheiro, gente, ele compra tudo que eles não comeram nos últimos 20 anos, talvez, sabe? Chega com sacola de supermercado, que não era uma coisa, né, que eles estavam acostumados a chegar do mercado, abrir aquela sacola, colocar à mesa, né, com fartura. E aí eles acham interessante aquilo por um certo tempo, mas depois eles são confrontados com esse cara e resolvem não mais fazer os vídeos, porque eles têm ali sua dignidade e talvez essa intimidade para eles seja uma coisa preciosa, né? Mas é um filme lindo porque fala de valores, né? Mostra o sexo 70 mais, que é quase inconcebível para muita gente. E é um filme sensível, simples, sabe? Um filme simples, mas que quando foi feito, ele foi uma coprodução de 5 países, assim. 5 países se interessaram em fazer esse filme rolar, né? Ele tá na Netflix e eu super recomendo. Ótima dica, Nath. Bom, gente, minha dica é eterna. Eu acho que eu tenho que dar essa dica todos os dias, todas as perennials, todas as vezes, que é Pequena Miss Sunshine. Pequena Miss Sunshine. É verdade. Gente, como eu amo esse filme. E aquilo ali é uma lição. É uma lição de autoestima. Verdade. De autoestima, de que é isso aí. É fora do padrão. E a família acreditou. Que eu acho que também é importantíssimo a família dar essa história, dar essa, né, pai e mãe, olhar para a criança de uma forma não condescendente, mas de uma forma a estimular generosa, essa menina ou esse menino a seguir, a ser forte, a ser o que eles quiserem ser. E eu acho que Pequena Miss Sunshine, apesar das pessoas acharem que é comédia, mas é um drama leve e que fala muito sobre o trabalho da autoestima nas crianças. É lindo, eu amo Pequena Miss Sunshine. Só um negocinho aqui, um minutinho. Você falou sobre isso e eu lembrei uma frase que eu escutei essa semana. Não é diga uma frase, mas um rapaz que ele comenta, ele
nasceu com alguns problemas e nunca poderia andar e falar, e ele foi até o médico, 8 médicos, todos os médicos falavam que não ia dar. Só que ele olhava para a mãe dele e a mãe falava, vai sim. E ele falava, minha referência era minha mãe. Então, enquanto ela disse sim, eu acreditei, eu não acreditava no médico. Então é isso, eu acho que começa dentro de casa, para você levar o seu filho para que ele se torne um adulto bem resolvido, pai e mãe. Né? É o olhar de quem ele mais confia. Acho que é por aí. Isso. É por aí, eu também acho. Verdade. E finalizar com o livro que eu comecei, né, a citação, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que também que disseca aí dessa história do porquê que a gente chegou aonde estamos nessa ditadura da beleza em cima de nós, mulheres. É isso, meninas? É isso. É isso. Foi maravilhoso, foi uma alegria. Obrigada. Participar. Tá aqui agora de verdade. Agora eu vou te falar de verdade. Carol, pode chamar as amigas, vamos conversar todo mundo, né? É isso. Não, muito bom. Às vezes eu fico com medo de responder na cozinha sozinha, ali eu tô cozinhando, de repente meu marido chega, ou meu filho, que isso, tá falando sozinho? Não, tô conversando com mais amigas aqui, mas elas não estão sabendo, não. É isso. Ai, Um que grande delícia, beijo, Carol. Muito obrigada. Um beijo pela grande, sua obrigada pelo presença. convite mesmo, adorei. Obrigada, É querida. isso, gente. Vocês já sabem. Quem quiser achar as Perennials, nos contratar para festas, animação infantil, bodas, casamentos, festa de 15 anos, é só mandar um e-mail, falecom@asperennials.com.br. Se você não quiser, tá com preguiça de mandar e-mail, pode entrar lá, falar com o James, falar com a gente, tá bom? Manda isso, se quiser mensagem de patrocinar voz também, né? Pode Como é que mandar é? mensagem de voz, sinal de fumaça, qualquer coisa. Isso, Não é isso? isso. Patrocinar No a gente Instagram, também. Né? No Instagram, que a gente é mais forte. As Perennials com 2 N's. Não esquece não, hein, gente? Passa lá. Esquece não, gente. Tamo aí, hein? Tocando pra Savassi, tocando pra Nova York, tocando pra Belém do Pará, tocando pro mundo. Um beijo pra isso aí. vocês e até a próxima. Tchau. Beijos. Beijo.